eu quero que vocês saiam daqui. Primeiro, identificar quais são os principais parâmetros espinopélvicos, né, da coluna. Definir quando a coluna e a pelve estão equilibradas. Saber identificar mecanismos compensatórios da coluna vertebral. E, depois disso tudo, tentar fazer um planejamento cirúrgico personalizado para cada caso. Eu acho que esses são os principais objetivos aí que hoje, pelo menos os R4, R5, tem que sair com isso em mente e a gente começar a utilizar nos casos nossos frequentemente, que a gente usa pouco, eu acho, na minha opinião. Bom, em relação... para a gente começar a comentar sobre equilíbrio sagital, nós temos que ter a noção básica de quais são os parâmetros normais, né, da coluna vertebral. Então, assim, em relação à lordose lombar, a gente mede a lordose lombar desde o platô superior de S1 até o platô superior de L1. Ela tem uma média que vai de 30 a 79 graus de lordose. O ápice da lordose ocorre entre L3 e L4, mas 2/3 da lordose lombar, elas ocorrem entre L4, L5 e L5, S1. Isso é importante, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem que artrodesar uma coluna, a gente tem que ter em mente que a grande parte da lordose ela ocorre nos segmentos distais, entre L4, L5 e L5, S1. Então, não adianta você querer colocar muita lordose em segmentos proximais, né? L1, L2, L2, L3. Então, isso é importante também no planejamento. Isso aqui é a parte fisiológica da lordose lombar. Então, de 30 a 80 graus, mais ou menos, e 2/3 nos segmentos distais. Em relação à cifose torácica, a gente sabe que a cifose torácica ela vai de 20 a 40 graus. Esse é o valor normal da cifose torácica, ok? E a gente mede de T4 a T12 a cifose torácica. Bom, aqui para a gente começar a falar um pouco sobre equilíbrio sagital, eu coloquei uma foto de um livro aqui, o Ricardo conhece bem, ele já leu, foi uma dica que ele me deu. Esse livro, não sei se alguém leu, mas se não leram, leiam. Eu recomendo, aproveita que tem bastante tempo aí, e que é esse livro, Uma Breve História da Humanidade. Esse autor, Yuval Harari, ele conseguiu fazer um breve resumo aí de toda a nossa história aí. E por que tem essa correlação com o equilíbrio sagital? Porque aí no começo do livro ele fala, né, que a gente, por que a gente é bípede, né? Então o ser humano, para se tornar bípede, ele teve que ter algumas perdas, né? Um dos exemplos é assim, para ficar em pé, a nossa pelve, a nossa bacia teve que ficar menor. Então, a gente sabe que hoje o ser humano, ele é, entre aspas, entre os mamíferos, considerado quando nasce prematuro. Tanto é que o bebê é totalmente dependente. Se comparar com o elefante, com o cavalo, ou mesmo com o bezerro, a criança, os filhotes desses animais já saem praticamente andando sozinho e pastando, e tem um tempo de gestação muito maior que o nosso. Então, a nossa pelve ficou menor, então o perímetro cefálico, para caber nessa pelve, a gente teve que ter uma prematuridade aí no quadro. Então, assim, para a gente andar, a nossa postura de andar ereto e gastar um baixo valor energético, ela exige algumas mudanças. E a principal mudança que a gente apresentou em relação aos outros mamíferos foi o nosso formato da bacia e a nossa lordose lombar, porque isso culminou com o nosso peso. Ele ficou sobre os quadris e possibilitando a gente andar em duas pernas com o menor gasto energético possível. Tá? Então, esse livro é bem interessante, que vai contando a história de várias curiosidades nossas. E
Já em 94, esse autor francês, Dubussy, ele já começou a criar esse conceito de cone de energia, de Dubussy, extremamente famoso, que a gente sabe que é um cone invertido, que a postura do homem que está dentro desse cone, ele possibilita ao gasto energético menor. À medida que ele vai para frente ou para trás desse cone, ele tem que gastar mais energia para se manter em pé. Então, assim, foi um dos primórdios aí em relação ao tema de equilíbrio sagital, tá? Já em 2005, esse é outro autor, Roussely, também é um autor francês, ele tinha já alguns conceitos básicos sobre o equilíbrio sagital da coluna vertebral, e ele tinha notado o quê? Que a deformidade no plano coronal, que é a escoliose que a gente fala, ela era amplamente divulgada. Então, as pessoas sabiam falar muito bem sobre correção de escoliose no plano coronal, mas pouco se falava sobre o plano sagital, né? Então, ele, em 2005, ele publicou esse artigo clássico, onde ele pegou 160 indivíduos, todos assintomáticos, sem nenhuma queixa de patologias lombares, e tentou descrever uma variação do normal do alinhamento sagital da coluna vertebral. Então, o que ele pegou? Ele concluiu que são 5 grupos. Isso na população em geral. Todos esses grupos são pessoas normais, tá? Não é nenhuma patologia. O que ele observou? Que o grupo 1 e 2 são grupos que têm o sacro slope, que é isso aqui. Deixa eu ver se dá para... Não dá para pegar o mouse aqui, né? O sacro slope menor que 35 e o índice pélvico baixo. Então, assim, esses da esquerda são indivíduos que têm são colunas mais eretas, né? Você vê que tem pouca lordose, número 1 tem uma cifose torácica maior. O que ele quis dizer? Que tem o peso do corpo, ele vai mais no disco vertebral. Então, são indivíduos que têm uma maior suscetibilidade a ter problemas no disco vertebral. Já os indivíduos de 4 e 5 aqui, o da direita, né, o 3 e 4 aqui, são indivíduos que têm um índice pélvico mais alto, mais elevado. Em consequência disso, tem uma lordose lombar mais alta e são possíveis de terem mais patologias posteriores, ou seja, na articulação, na faceta. Então, mais suscetíveis a ter o quê? Estenose de canal, listese. E o indivíduo 3AP aqui, que ele classifica, é o indivíduo mais equilibrado, que tem um índice pélvico em torno de 50, uma lordose lombar aí também não tão alta, e que tem menor chance de ter problemas aí da coluna. Então, isso já em 2005 já foi amplamente estudado e foi o primórdio dos primeiros conceitos sobre equilíbrio sagital. Então, eu tenho esses artigos, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. São artigos clássicos e bem interessantes de serem lidos, tá? Esse do Rousseau de 2005 é bem legal. Então, assim, para a gente definir sobre o equilíbrio sagital da coluna, o primeiro parâmetro que tem que ter em mente é o eixo sagital vertical, tá? O que é o eixo sagital vertical, ou SVA? Nada mais é que a gente pegar uma linha no meio do corpo de C7, uma linha de prumo, e ver a distância entre a parte posterior do sacro até nessa linha, tá? Esse, tradicionalmente, ele representa o equilíbrio sagital adequado da coluna. E ele é determinado por esse SVA, que ele pode ser de 2 a 3,5 milímetros, tá? Considerado o valor normal. Ele tem uma tendência em aumentar com a idade, ou seja, a gente tem uma tendência a diminuir a lordose da coluna lombar
e esse SVA ir para frente, tá? Determinando um desequilíbrio aí da coluna. Já em 2013 foi bem descrito na literatura que esse autor bem famoso, o Schwab, ele determinou que quando o SVA está maior que 4,7 centímetros, há uma qualidade de vida muito ruim desses pacientes, independente da patologia lombar ou da coluna vertebral que ele tem. Então, ele por si só ele é um determinante de qualidade de vida desses pacientes. Ok? Então, o primeiro parâmetro que vocês têm que saber é o SVA, e a gente pede, por isso que a gente sempre pede o raio-x panorâmico da coluna, para ver se uma coluna está equilibrada ou não. Quando a coluna está com SVA entre 2 e 3 centímetros, a gente determina que é uma coluna equilibrada, ok? Aqui são dois exemplos, né? O exemplo B, aqui da direita, mostra um SVA maior que 10 centímetros, né? Uma coluna totalmente desequilibrada. E o exemplo A, da esquerda, mostra que o SVA está passando ali em cima do sacro, do promontório, e está menor que 3,5, então a gente considera uma coluna equilibrada. Tá? São só dois exemplos para isso. O segundo parâmetro, agora a gente já vai entrar em parâmetros espinopélvicos, que a gente fala. Tá? Para a gente determinar os parâmetros espinopélvicos, o primeiro que a gente determina é a incidência pélvica. O que é importante no exame de imagem para a gente tentar determinar esse parâmetro? Primeiro é ter um raio-x panorâmico pegando as duas cabeças dos fêmures, ou um raio-x lombar que a gente consiga ver os dois quadris ali. Então, a incidência pélvica, ele é um parâmetro fixo. A partir da maturidade óssea do indivíduo, a incidência pélvica não muda, tá? Ela é constante, independente da posição do paciente. Isso é o primeira definição que a gente tem que guardar da incidência pélvica, que é um parâmetro fixo, ok? Outra coisa importante é que ele é um parâmetro morfológico, ou seja, ele é específico para cada indivíduo, como se fosse uma impressão digital. Cada indivíduo vai ter a sua incidência pélvica, tá? E a média da população é em torno de 52 graus. É claro, podendo variar aí de 20, 30 até 80, ok? Mas tem uma média de 52. E ela, obviamente, está diretamente correlacionada com a lordose lombar. Então, a importância de que toda a artrodese de coluna, a gente tem que tentar determinar a incidência pélvica desse paciente, porque a gente tem uma noção do qual é a lordose lombar ideal desse paciente. Então, como que a gente calcula? A gente pega aqui uma linha perpendicular ao sacro e uma outra que vai até o centro da cabeça femoral. E mede esse ângulo aí, entre essas duas linhas, a gente tem incidência pélvica. Eu acho que não tem segredo, acho que todo mundo consegue medir a incidência pélvica, ok? Bom, em relação, assim, pacientes que apresentem uma baixa incidência pélvica, consequentemente, eles vão ter baixa força de estresse na junção lombo-sacral e um baixo risco de progressão de listese. Porque lembra, quando tem um índice pélvico baixo, provavelmente ele vai ter uma lordose lombar baixa. Então, assim, é aquele paciente da curva 1 e 2 de Russoli, que é o mais reto. Então, o peso gravitacional ele vai mais para o disco vertebral, ele não vai para as porções posteriores da coluna lombar. E, obviamente, a gente sabe que incidência pélvica é igual o sacro slope mais o pelvic tilt, né? Então, esses dois parâmetros que a gente vai comentar mais para frente, o SS e o PT ali, eles estarão baixos também. Já um indivíduo que apresenta uma incidência pélvica alta, o que você já pressupõe desse indivíduo?
Obviamente, ele vai ter um sacro slope alto e um PT alto, isso é óbvio, e ele vai ter uma lordose lombar alta. Se ele não tiver uma lordose lombar alta, quer dizer que ele está tendo uma descompensação já, né? E a gente sabe que quando você tem uma alta incidência pélvica, a força de estresse é mais nos segmentos posteriores, na faceta, na junção lombo-sacral. Então, tem um elevado risco de progressão de listese. Então, isso é até importante para a gente acompanhar esses pacientes no ambulatório. Por exemplo, um paciente que tem uma listese lombar, grau 1, e que está oligosintomático, se a gente já sabe que ele tem uma incidência pélvica alta, a gente já pressupõe que ele tem um risco maior de ter a progressão dessa listese, em comparação com um paciente com índice pélvico mais baixo. Então, essa incidência pélvica seria o ideal a gente calcular para todos os casos aí de pacientes com algum sintoma na lombar. Aqui, igual já havia mencionado, que a incidência pélvica é correlacionada diretamente com a lordose lombar. A gente sabe que lordose lombar de um paciente, idealmente, ela é a incidência pélvica mais ou menos 10 graus, tá? Aqui está mais, mas pode ser mais ou menos 10 graus. Então, assim, qual que é a lordose lombar de algum paciente? É a incidência pélvica dele mais 10 graus, tolerando mais ou menos 10 graus. Tá? Isso aqui já foi descrito em 2010 pelo esse mesmo autor que eu já mencionei, que é o Schwab. Tá? Então, essa fórmula é importante vocês guardarem, principalmente para o planejamento de artrodese, para a gente tentar ver se precisa fazer alguma osteotomia, precisa aumentar a lordose nesse segmento ou não, ok? Bom, outro parâmetro que a gente precisa definir quando a gente fala de parâmetros espinopélvicos é a versão pélvica, ou pelvic tilt, que é o PT. Não gosto muito desse nome, não, PT, mas pelvic tilt. Ele descreve o quê? O grau de rotação da pelve sobre os quadris. Então, isso é importante, tá? É um ângulo postural, né? Ele tem uma média de 12 graus, podendo chegar até 25 graus. O objetivo é que a versão pélvica esteja abaixo de 20 graus. Acima de 25, a gente já considera que está muito elevado, tá? Então, o que é o mais importante aqui é que a versão pélvica ele descreve o grau de rotação da pelve sobre os quadris, ok? E pelvic tilt, ou versão pélvica, muito elevado, a gente sabe que é um mecanismo já de compensação da pelve, ou seja, tem uma retroversão da pelve, tá? Aqui é o último parâmetro espinopélvico, né, que é o sacro slope, ou inclinação sacral. Também é bem fácil aí de calcular. Ele também, assim como o pelvic tilt, ele também descreve o grau de rotação da pelve, né? Ele também é um ângulo postural, não é constante igual ao índice pélvico, né? Tendo uma média de 40 graus. Então, a gente sabe que a incidência pélvica é igual ao pelvic tilt mais a inclinação sacral. A média da inclinação sacral, falei que era 12, a média da versão pélvica é 12 e a média da inclinação sacral 40 graus. Então, bate com a média da incidência pélvica, que é 52 graus. Tá? À medida que a pelve precisa ser retrovertida, o que acontece? O que é a retroversão da pelve? O sacro slope diminuir de tamanho, e o pelvic tilt vai aumentando. Isso é um mecanismo compensatório aí dos parâmetros espinopélvicos. Então, aqui são as fórmulas, né, como eu já havia mencionado. Isso aqui é importante guardar, principalmente os R- aí. Eu acho que os R+ já tem isso de cabeça,
que é a incidência pélvica, é o sacro slope mais o pelvic tilt. O objetivo final, lembre-se, é sempre que a linha de prumo de C7 centrada sobre a bacia. Então, o objetivo final desses parâmetros pinopélvicos é manter o SVA centrado sobre o promontório, tá? Então, à medida que o SVA vai indo para frente, o pelvic tilt vai aumentando e o sacro slope vai diminuindo para tentar compensar essa perda aí da lordose lombar. Então, o centro de gravidade corporal próximo ao centro dos quadris. Esse é o objetivo principal e para ter o menor gasto energético na posição ereta. Ok? Essa aqui é uma foto que é interessante, né? Isso aqui é o ideal que a gente tem que tentar pensar em todo caso de artrodese hoje em dia, lá no HC, a gente tem que tentar tirar essa impressão digital desses pacientes aqui, tá? Então, essa aqui, à esquerda, é um raio-x lombar, pegando as cabeças femorais, e que a gente consegue determinar a incidência pélvica, nesse caso aqui de 55 graus, a gente consegue, o pelvic tilt está em 13 graus aqui, e o sacro slope de 42. Isso aqui é fundamental a gente ter para todos os casos, ok? E só está faltando aqui, mas tem na figura do lado, que é a lordose lombar, que está em torno aqui de 46 graus, tá? E também aqui na figura da direita ele faz o SVA, que está passando sobre o promontório, então tem uma coluna equilibrada. Então, nesse paciente, por exemplo, com uma incidência pélvica aí de 55, a gente sabe que ele precisaria aí de uma lordose entre 46 e 64 graus. Se ele sair disso, precisaria a gente ter medidas aí para aumentar a lordose lombar nesse caso aí, ok? Então, vamos tentar, a partir de hoje, tentar aplicar aí, os parâmetros para todos os casos. A gente sabe que o nosso sistema lá consegue fazer meio manual, mas para quem tem interesse, é gratuito, tem uma ferramenta, entra na internet, chama, eu já me inscrevi lá, chama Surgimap. Você puxa a imagem para esse programa e aí você consegue fazer os parâmetros bonitinho, tá? É uma ferramenta gratuita. Nos primeiros casos dá um pouco mais de trabalho, até pegar os macetes aí da ferramenta, mas eu inclusive preparei um caso para mostrar hoje e aí foi tudo bem. Puxei pelo WhatsApp a imagem de raio-x e joguei para lá para dentro do sistema. Então funcionou de uma forma bem interessante. Bom, aqui, como eu havia mencionado, são vários estágios aqui desse artigo aqui do Lamartina, né, 2014, que ele mostra diferentes estágios do mau alinhamento sagital. Aqui fica bem nítido que a idade ela é hipolordótica, ou seja, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendendo a cifotizar cada vez mais, tanto a região torácica quanto a região lombar. E aqui mostra bem essa evolução, né? Inclusive com a postura de tentar compensar aí a cifose da coluna lombar e a perda do SVA, né? Então, você vê que à medida que foi ficando mais vermelho, vai ficando desequilibrado a coluna desse indivíduo. Bom, e aqui são os mecanismos compensatórios, né? Que eu acho que isso aqui que é importante vocês terem em mente, que podem ser questões aí de prova, tudo. O que acontece, né, no indivíduo para tentar compensar. Lembrando qual que é o objetivo dos mecanismos compensatórios. O objetivo é manter essa linha, pega essa figura da direita, manter essa linha centrada na bacia, no promontório, tá? Então, assim, à medida que o SVA vai se deslocando anteriormente, o pelvic tilt vai aumentando
e o sacro slope vai diminuindo, ou seja, a pelve vai ficando mais paralela ao chão, para tentar manter o SVA. Só que essa compensação pélvica, ela tem um limite. Geralmente, até 25 graus do pelvic tilt. A partir de 25 graus de pelvic tilt, não consegue essa compensação, a não ser que o SVA vá para frente. Então, os mecanismos compensatórios, que é a retroversão da pelve, que é representado pelo aumento do pelvic tilt, ele tem um limite, geralmente em torno de 25 graus. A partir daí, já começa a ter uma descompensação do SVA e o próprio organismo começa a mostrar sinais clínicos. E quais seriam os sinais clínicos da avaliação clínica desse doente? É a flexão dos joelhos e quadris, aquela postura típica, né, de flexão dos joelhos e quadril, assim, ficar, como a gente brinca, ficar sem bunda, né? Porque a pelve já está totalmente retrovertida e ele tem que dobrar o joelho para manter uma visão para o horizonte. Ok? Acho que todo mundo entendeu aí os mecanismos compensatórios aí da pelve. Bom, esse aqui também é um outro artigo de 2011, bem notório aí e famoso. Eu não vou ficar falando sobre ele, mas assim, basicamente ele usa parâmetros espinopélvicos para definir a conduta em pacientes com espondilolistese L5-S1, tá? Então, aquilo que eu havia falado, ele classifica em 6 tipos aí a espondilolistese, sendo que os tipos 1, 2, eles são de índice pélvico baixo, né? Então, quando tem índice pélvico baixo, a gente sabe que a força da gravidade está sobre os discos vertebrais, não sobre os elementos posteriores, e os níveis aqui 4, 5 e 6 são com incidência pélvica mais elevada, então tem uma chance maior de descompensação, né? Porque o peso da gravidade está nos elementos posteriores. E o que ele orienta aqui é que, além da incidência pélvica, outro parâmetro que é usado é o SVA, para ver se a coluna está equilibrada ou não. Nesse caso, tipo 6 é a coluna que não está equilibrada e necessariamente, nesses casos, deve-se reduzir a listese, tá? De alto grau. E nos outros, não necessariamente precisa ser reduzida a listese. Então, também é um artigo aí bem clássico, bem importante aí de serem lidos e discutidos depois, tá? A gente pode depois ver uma outra aula só para falar sobre espondilolistese e podemos destrinchar melhor esse artigo aí, que é do Labelle, outro francês. Bom, eu coloquei aqui uma discussão de um caso clínico, é só para um exemplo da aplicabilidade desses parâmetros espinopélvicos na nossa diária, na nossa rotina normal aí de neurocirurgião, tá? O que é importante aqui? Vamos lá, esse caso aqui, ele mostra de forma bem prática e simples, eu fiz agora o caso, tá? Então, desculpa aí pela apresentação dos slides, mas eu recortei e colei aqui na apresentação. Ninguém aqui vai ser o Ricardo, né, Oliveira, que só vai ter casos de tumor referenciado. Acho que todo mundo vai ser, espero que igual neurocirurgião comum, ou seja, no sentido assim de ter que fazer coluna, né? Essa é a nossa realidade, acho que de 80%, 90% aí das pessoas precisarão ter uma noção, no mínimo, básica sobre coluna. Então, esse paciente aqui, eu não operei ele ainda, ele foi no consultório faz 2 semanas. Então, é um caso mesmo para a gente discutir, quem sabe com a nossa discussão até mudar um pouco a conduta. Mas é uma mulher, 72 anos, com uma dor lombar axial, com uma claudicação neurogênica para 2 quarteirões, pior na perna direita. De antecedentes, ela é hipertensa controlada e não tem mais comorbidade. E aí ela já levou essa ressonância aqui no consultório. Antigamente, assim, antes de eu começar a ler sobre parâmetros espinopélvicos, assim,
parava por aqui. Já tinha visto a clínica do doente, já tinha essa ressonância, mostrava aqui mesmo uma pequena listese, L3, L4, e uma estenose, principalmente L3, L4. E assim, pelo axial aqui, é uma estenose central, L3, L4, e uma estenose foraminal, aí, L3, L4 à direita. Então, eu já pensaria ou fazer uma foraminotomia ou fazer uma laminectomia nesse nível, né? Hoje em dia, a gente sabe, então, que a importância aí da gente solicitar mais exames de imagem para tentar definir melhor esse quadro antes de a gente abordar cirurgicamente esse paciente, tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre a imagem aí? Voltou. Quiser, fica à vontade. Está todo mundo em mute, né? Acho que o Denilson não pode... Ele está no HC, então ele não está ouvindo, ele não tá podendo falar, mas se quiser escrever alguma coisa, fiquem à vontade aí. Querem perguntar? Quer comentar alguma coisa, Ricardo? Fala, Luca. Não, Vinícius, eu acho que bom, a aula foi bem interessante aí, alguns conceitos que para mim são novos, né? Acho que essa história do balanço sagital aí, toda essa abordagem, como você mesmo disse, não tem muito tempo isso, né? Talvez tenha mudado um pouco a conduta, né, em alguns pacientes com dor lombar é, realmente é bem interessante essa abordagem. Bom, aqui, Vinícius, você mesmo falou, um paciente de 72 anos, tem um canal estreito, L2 e L3 aí, L3 e talvez... L4 aqui, Ricardo. O L2 não está tão estenótico, não. Não está estenótico, não. Viu? L2 e L3 não tá... no axial aqui, né? Precisaria ver onde é exatamente o nível aí, né? Mas aqui no sagital, pelo menos parece um pouco, né? Que tem desse nível, né? Mas realmente, o nível mais estenótico é o de baixo aí. Até o L4 tem alguma coisa, né? Tem. Eu acho que nessa linha aí a gente tem dois parâmetros, né? Ou partiria aí para uma cirurgia tipo doutora Cirati, uma laminectomia descompressiva, ou uma cirurgia talvez menos invasiva, tratando mais a dor, que é a questão aí na perna direita. Então, talvez fazendo No uma... axial aqui, né? Vocês veem uma hérnia foraminal aqui na na terceira imagem axial aqui. Vê que o forame à direita ali, né? Tem uma hérnia foraminal, tem uma estenose central, mas uma estenose foraminal por um fragmento migrado ali, né? Não sei se vocês conseguem ver ali. Eu sei que tá ruim a imagem, não é o ideal, né? Mas eu penso isso aí que você também falou, Ricardo. Eu acho que assim, a única coisa que eu não faria era uma forma mais igual a doutora Cirati, entendeu? Porque a gente sabe que arrancando tudo por trás, a chance de descompensar é muito grande. Então, daria, antes de decidir, seria interessante a gente fazer o estudo espinopélvico aí desse doente, porque uma coisa interessante da clínica é que não é só claudicação e dor na perna, né? O paciente tem dor lombar também, que incomoda. Então, isso é importante mencionar, dor lombar axial. Bom, aqui é o raio-x panorâmico dela, tá? Então, a primeira medida que a gente vê é o SVA, né? Uma linha de Plum no corpo de C7, está passando sobre ali o promontório, né? Então, é uma coluna que a gente classifica uma coluna equilibrada, né? Aqui, já também no coronal, de frente, aqui a gente consegue identificar que tem uma rotoescoliose lombar, né? Com ápice entre L2 e L3, tá? Então, acho que isso é importante a gente mencionar, né? Porque se a gente for pensar de recrudesar só ali em L3 e L4, onde que tem a pior estenose,
o ápice da escoliose está L2, L3. Vai descompensar com certeza. Então, a gente consegue... Essas fotos eu tirei do programa que eu fiz. Vocês estão vendo a fotinha da direita ou nós estamos na frente aqui, a minha foto? Aí, Ricardo. Não, tá vendo. Que Tá vendo cortou, sim. né? Dá para ver normal. Tá, então assim, primeiro aqui a gente viu que a lordose lombar nesse paciente, em torno de 50 graus, a incidência pélvica aqui, ela ficou um pouco prejudicada, porque você viu que eu tive que meio que presumir ali aonde que estão as cabeças femorais, porque esse raio-x não ficou com a qualidade ideal, né? Ficou com a qualidade ruim, porque ele cortou baixo, ele cortou alto, ele deveria ter cortado mais para baixo para mostrar as cabeças femorais. Então, presumi mais ou menos que estavam ali as cabeças femorais, então deu uma incidência pélvica de 46, né? E o pelvic tilt dela é de 17, então mostrando que não tá uma coluna desequilibrada, a lordose lombar tá desejada varia ali entre 37 e 55 graus, né? Lembro que a lordose lombar é a índice pélvico mais ou menos 9, né? Então tá dentro. Então aqui a gente não precisaria ganhar muita lordose numa eventual artrodese, né? Nesse caso aqui, eu pensei em fazer uma artrodese L2, L3, L4 com uma laminé e uma foramiotomia naquele nível que ela está sintomática. Podendo ou não acrescentar aqui, entre L3 e L4, um cage, tanto TLIF ou um OLIF, que ele ganharia um pouco mais de lordose. Tá? Essa seria uma opção, pensando em cirurgias um pouco mais agressivas, né? Mas nada de ser uma artrodese longa, nesse caso. Não sei se alguém pensaria em alguma coisa diferente. Pensaria também, se quisesse fazer alguma coisa só de descompressão, eu pensaria, ou faria uma endoscopia aí para tentar fazer uma foraminotomia, né, ou tirar aquele fragmento L3, L4, são cirurgias que têm o menor morbidade, tanto muscular quanto óssea. Ou um over the top, né, que seria só entrar de um lado e tentar uma descompressão. Mas eu, de forma alguma, faria ou uma laminectomia só, ou cirurgias assim, sem fixação, com um pouco mais de retirada óssea. Tá? Então, esse aqui é o ideal que a gente deveria fazer em todo caso que tem algum problema de estenose e associado com escoliose ou com uma degeneração discal importante. A gente definir esses parâmetros espinopélvicos antes de indicar a abordagem cirúrgica para todos esses pacientes. Eu acho que a gente deveria, a partir de hoje, começar a exercitar mais. Ainda mais que tem essa ferramenta na internet, que esse Surgimap, que dá para fazer bem e fica bem legal os casos. Alguém que você comentaria mais alguma coisa aí, Ricardo? Quer comentar alguma coisa, Denilson, alguém mais aí? Bom, Ô Vinícius, alô? oi. Oi. Eu acho que o Quem? Rodrigo fez uma pergunta aqui, é o Pedro. Beleza? Então fala aí, Pedro, é que eu não estou conseguindo ver. Que Aonde? eu acho que o Tá. Rodrigo fez uma pergunta aqui que eu acho bem pertinente. Ele perguntou se Aonde que nesse ele caso, fez aqui? no bate-papo, Ah, opção no bate-papo, eu não sei se você está conseguindo ver, mas ele perguntou se nesse caso, ah, em se fazendo um raio-x dinâmico, né, e vendo que realmente é uma coluna que não tem uma mobilidade muito grande. Ele considerou, a pergunta dele, acho que questiona que, assim, os parâmetros espinopélvicos aí estão razoavelmente ok, né? Daria para uhum. considerar como... E aí, nesse caso, você hoje seria mais, assim, tendencioso a tentar fazer uma coisa minimamente invasiva, sem instrumentação? Essa que seria a dúvida dele.
Assim, a gente tem que pensar o seguinte, né? Você tem que, primeiro, é muito bonito a gente ouvir várias técnicas, né? Ah, isso aqui é legal, tudo, mas primeiro você tem que saber o que você sabe fazer. Isso é importante. Com a técnica que você domina, o que eu posso fazer melhor para esse paciente, entendeu? Eu acho que com uma técnica menos invasiva para esse caso, eu acho que ela poderia melhorar momentaneamente, tá? Mas com 72 anos, ela terá uma sobrevida com mais tempo. Um ano ou 6 meses, ela vai descompensar de novo, porque ela está ali com uma escoliose importante, apesar dos parâmetros estejam bons, mas ela vai descompensar essa escoliose degenerativa. Então, assim, eu tenho uma tendência, nesse caso, a tentar fazer uma cirurgia um pouco maior, entendeu? Dando um pouco de lordose com suporte anterior e uma fixação mais curta, não uma fixação tão longa. Mas é claro, você tem que sentir o paciente. Essa é uma paciente rígida, tá bem, não tem comorbidade. Agora, assim, pega uma vozinha, já com bastante comorbidade, que tem uma sobrevida não tão longa, e ela está com uma queixa específica na perna, com um nível de vida ruim, aí eu já pensaria em uma coisa menos invasiva. Então, vai depender, assim, de caso a caso. O que tipo de paciente que qual é a morbimortalidade de uma eventual cirurgia mais agressiva no contexto desse doente, entendeu? Então, aqui eu acharia que valeria a pena já tentar fazer uma cirurgia um pouco maior para essa paciente, tendo em vista que ela tem 72 anos, mas não tem comorbidade assim muito relevante, tá? Beleza, obrigado. Eu acho que a Stephanie fez uma outra pergunta aqui, que se ela não tivesse essa escoliose, o senhor mudaria alguma coisa na sua conduta? Se ela não tivesse a escoliose, mudaria sim. Se ela não tivesse a escoliose, eu pensaria em fazer alguma coisa mais só de descompressão, sem fixação, tá? Sem dúvida, eu pensaria ou tentar fazer um over the top, ou é que eu não tenho experiência para isso, mas a gente vê que a endoscopia vem vindo aí de uma forma bem forte, e os endoscópicos agora tem alguns até para estenose que cabem, que é isso até de 5 milímetros, né? Então, ou um tratamento endoscópico, ou um over the top. Então, assim, com certeza, se não tivesse essa escoliose, eu pensaria em fazer algo mais de descompressão, sem ser tão agressivo, tá? O que mais que tem de pergunta? Acho que essa é uma dúvida minha, Vinícius. Agora, você falou muito a respeito de deixar um suporte anterior. Eu vejo que cada vez mais a gente tem feito artrodeses que são, em termos de nível, menos níveis de artrodese e cada vez mais se pensando em botar ou um TLIF mesmo, ou um OLIF e eventualmente o ALIF. Essa é uma tendência hoje, então, pelo que eu estou entendendo, de tentar se corrigir cada vez mais, se ganhar mais lordose com poucos níveis de artrodese? Porque assim, suporte anterior, as fusões laterais, elas dão um suporte maior para a gente e consegue dar uma lordose maior para a região lombar. E uma coisa importante também é que, se vocês notarem, essa paciente ela tem um pouco de osteopenia, entendeu? Então, se você dando um pouco de lordose ali entre L3 e L4, a chance de formar uma pseudoartrose e soltar esses parafusos, ela se torna menor. Então, ela te dá uma ajuda melhor aí tanto na correção. A correção aqui, no caso, não precisa, porque ela tem uma lordose boa, né? Mas tanto de ajudar e de manter essa lordose, quanto de evitar uma possível soltura aí do material, entendeu? Então, eu acho que seria uma estratégia interessante aí, nesse caso.
tá? E a gente, vocês viram aí os casos, né, de Alif e de Olif, né? O cage, ele é muito maior, né, quando você põe anterior ou lateral, em comparação com o Tili. Então, tá tendo hoje uma tendência para esse tipo de cirurgia, mas é claro que a gente sabe que o mercado vem forçando um pouco a barra, né? Porque são materiais bem mais caros, né? Comparando com um TLIF. Então tem que ter o senso crítico aí, né? Tem a pressão da indústria também, né? Não é só a parte clínica, tá? E o interessante desse caso que ela veio como uma segunda opinião, porque o colega tinha indicado uma artrodese L3, L4, L5, entendeu? E com a lâmina L4, L5. Aí o convênio não liberou, porque ele foi pedido muitos códigos, aquelas coisas de convênio, né? E aí veio para mim. Eu acho que fixar L3, L4, L5 seria fixar abaixo da curva ali, né? Aí eu acho que aí sim ia descompensar o nível adjacente e não ia pegar o nível maior da estenose, né? Que é L3, L4. Então, eu acho que esse é o meu ponto de vista, né? Tá? E outra coisa também importante, nesses casos também é interessante, se possível, sempre fazer uma tomografia, né? Para planejamento cirúrgico. Acho que isso é uma coisa importante, principalmente se for pensar em artrodese, né? Porque vocês notarem ali no nível da escoliose está bem rodado, né? Então você vê que para planejamento seria importante. Ok? Mais alguma pergunta do caso? Beleza, Vinícius. Tem uma pergunta, mas que não é do caso. Então, pode Acho que é perguntar de O qualquer jeito. Rodrigo. O Rodrigo está perguntando aqui, quando o paciente encontra-se com o SVA adequado e alguns parâmetros espinopélvicos específicos alterados. Ele colocou aqui a lordose lombar menos o PI maior que 9, né? Que seria uma lordose lombar aí um pouco hiperlordótico aí o, o equilíbrio do paciente. Aí ele pergunta se vale a pena corrigir a lordose, se vale a pena reduzir uma lordose lombar. Acho que essa é a dúvida dele. O Rodrigo, Rodrigo? Foi o Rodrigo que perguntou? Sim, sim. Foi o Rodrigo. Ô, Rodrigo, então assim, o seguinte, cara, isso aí nunca vai acontecer, tá? Lembra que a idade, ela é hipolordótica, tá? Então, à medida que você vai ficando mais velho, a coluna vai perdendo a lordose. Ela não vai aumentando a lordose, entendeu? Então, a pergunta correta seria o contrário. Se o paciente tem um SVA bom, mas tem uma hipolordose lombar. Então, a gente sabe que o que a gente... Tem um outro conceito que eu não coloquei aí, que eles falam de mismatch, entre a lordose lombar e o índice pélvico. Se tiver entre 10 e 20, a diferença entre esses dois quer dizer que esse paciente ele está ali batendo na trave para o próximo passo vai ser a descompensação do SVA. Então, o que você puder aumentar a lordose lombar é melhor para esses pacientes, entendeu? Então, esse mismatch, que é a lordose lombar menos o PI, quando ele está maior que 10, é um outro parâmetro que naquele artigo do Schwab, ele, além do SVA, esse mismatch maior que 10 graus, é um outro parâmetro que mostra baixa qualidade de vida para esses pacientes, entendeu? Então, assim, mostrando que a lordose lombar é importante. Então, sempre que você puder dar lordose lombar para eles, você está prevenindo aí a dor ou descompensação do quadro, tá? Deu para entender? Sim, beleza. Acho que ficou bem claro. Vamos ver o que tem mais aqui. Como é que eu passo? Travou aqui, Ricardo. Olha, Agora voltou. Bom, assim, o que tem de conclusão aí, então?
que o índice pélvico ele é um parâmetro constante e individual para cada indivíduo. Ele é a somatória do sacral slope e o pelvic tilt. A linha de prumo de C7, que define o SVA, ela define se uma coluna está ou não equilibrada, é importante, né? E um paciente com uma elevada incidência pélvica, ela necessita de mais lordose do que um indivíduo com uma incidência pélvica baixa. Acho que essas são as mensagens aí finais aí, da aula. Incidência pélvica, esses parâmetros espinopélvicos, eu acho que são bem tranquilos. A primeira vez que a gente lê, a gente fica perdido, que é muita coisa, mas se a gente for usando no dia a dia, são coisas bem interessantes e que vão nos ajudar bem em definir a melhor conduta para os indivíduos. Eu acho que cada vez mais cai em prova e cada vez mais auxiliará vocês aí em qual estratégia cirúrgica fazer para esses pacientes. E lembre que a gente vê na prática do dia a dia, patologias lombares são muito mais frequentes do que outros tipos de doença aí, tá? Eu acho que isso aqui serve apenas para dar uma aguçada, que aqui eu poderia complementar a aula, por exemplo, como eu faço para corrigir a lordose lombar? Existem vários tipos de osteotomias, né? Smith-Peterson, subtração pedicular, vertebrectomia. Então, essa aí seria outro tema para uma eventual discussão. E depois, se vocês quiserem aí, os artigos que eu puxei para preparar a aula, eu tenho, né? Deve ter uns 8 ali que eu dei uma lida essa semana. E eu posso mandar para vocês, se vocês precisarem, quiserem aí, tá? Comentar alguma coisa aí, Ricardo? Acho que era isso, né? Não, acho que tá bom. Excelente. Bom, eu vou parar aqui. Só